Bastidores do Franchising é um oferecimento de Lynx, líder em tecnologia de gestão para varejo. Diante do cenário político-econômico atual, quais as perspectivas e oportunidades para os franqueadores brasileiros? A resposta da nossa convidada de hoje, Cristina Franco, presidente da BF, vai no sentido de que não se deve desperdiçar uma crise. É nela que aparecem as chances de reorganizar os custos e processos, renegociar as dívidas e ajustar as operações. É um bom momento também para pensar em capacitação e na estratégia de expansão dos negócios. Cristina, obrigado por você estar aqui conosco no Bastidores do Franchising. Obrigada a vocês, é sempre um prazer estar aqui. Nós estamos diante de um cenário econômico e político difícil em 2015. Qual que é a leitura da direção da BF em relação ao que nós vamos enfrentar ao longo do ano? O momento inspira cuidado e muita ação. Acho que toda crise, para o varejo, para o empreendedor, é uma oportunidade. No cenário macro, os remédios que a economia brasileira tem que tomar estão postos à mesa. Então, o que nós esperamos e o que trabalhamos, em termos de pressão para que possa ocorrer, é essa tomada rápida das ações para a economia começar a reagir. Claro que como brasileiros, que como cidadão, nós não queremos nada, nem um pingo de corrupção naquilo que é o bem público, o bem da nação. Do ponto de vista econômico, é importante que a economia siga seu fluxo e o franchising está preparado para isso, porque na relação franqueado e franqueador, o compromisso com o resultado é algo constante. Em um momento de crise, onde você tem que acompanhar melhor os indicadores de desempenho, trabalhar seus custos e aumentar sua produtividade, quem tem essa prática no seu cotidiano, na essência da sua indústria, sai na frente. Então, o franchising sai na frente no momento de crise. Você diria que os franqueadores, os franqueados têm ferramentas mais apropriadas para enfrentar um momento como esse do que aqueles que estão sozinhos disputando o mercado com outras empresas que também estão no mesmo mercado? Sim, para os grandes varejistas e para os pequenos varejistas não organizados e articulados em rede como o franchise, o amolar o machado, dar respostas rápidas a esse momento é mais complexo do que quem faz isso o tempo todo na sua essência de negócio. Como eu disse antes, o compromisso dessa relação, franqueado e franqueador, é o compromisso com o lucro. É uma cadeia que tem que ser virtuosa no ganho para o consumidor, para o franqueado e para o franqueador. Então, sim, na essência, estamos mais preparados. Olhando o cenário econômico e político, você diria que eles estão na mesma situação ou talvez o político esteja numa situação pior do que o econômico? Com certeza, o político está pior que o econômico e impacta no econômico. Agora, esse jogo de vai e vem, de não aprovar as medidas econômicas, isso é ruim para nós, empresários, empreendedores, para o negócio em geral, em todos os tipos de indústria que compõem a economia brasileira. Então, oxalá a crise econômica não atrapalhe os remédios que a economia precisa tomar e que a gente possa seguir num ano duro, como vai ser o ano de 2015, mas não é o final dos tempos. Passamos crises muito piores e passaremos por esta também. Se você tivesse que orientar os franqueadores que estão debaixo da BF e pegar a mão deles e falar qual que é o caminho que nós estamos seguindo ao longo do ano de 2015, o que você diria para ele? Controle obsessivo de custo. Isso é um dado presente e necessário. Ou seja, olhar para dentro da operação e melhorar a produtividade. O controle de custo para alcançar o máximo da sua produtividade.
é fazer mais com menos, é ter mais resultados, é brigar e seduzir mais esse consumidor. Porque veja, Pedro, a massa consumidora no Brasil, ela tem um momento em que a inflação está comendo parte dessa renda, mas não é um momento de profunda recessão, é um momento de reajustar as forças, porque o nosso índice de desemprego está em 6,5%. Que se você olhar qualquer análise da economia clássica, é suportável para 100 milhões de trabalhadores movimentando a economia, como é o caso do Brasil. Então, temos que acreditar nos elementos que regem a nossa economia, o nosso mercado interno, que é o franchising, e aplicar franqueadores e franqueados os seus indicadores de desempenho e conquistar esse consumidor, porque somos mais competentes para fazer isso nesse momento. Tem uma frase muito conhecida que diz: nunca desperdice uma crise. Esse é o momento dos franqueadores e dos franqueados aproveitarem para renegociar aluguéis, condomínios, valores que eles pagam de equipamentos, assim por diante? Sim, a questão da locação, ou da bolha imobiliária, como tratávamos no momento de alto crescimento no Brasil, já impactava os nossos custos. E nesse momento há uma oportunidade de sentar, de se renegociar, de buscar uma equação onde a relação possa ser ganha-ganha e que toda a sociedade brasileira e nós, pequenos, médios e grandes empreendedores do franchising, temos aí a capacidade de estabelecer, de propor essa negociação e seguir em frente. O que a ABF está fazendo para promover o franchising diante desse cenário e acelerar o crescimento das redes de franquia? Para um franchising forte, para a perpetuidade dessa indústria, o importante é que a gente tenha qualidade. Para você ter qualidade em toda a cadeia, você precisa qualificar. Então, uma das bandeiras, um dos pilares que toda a diretoria, conselho de associados, definiu para conduzir o mercado de franchising brasileira é da qualificação na nossa indústria. Fizemos uma parceria, um convênio importantíssimo para o mercado, dentro do que é o franchising nacional, com o Sebrae. O nome dessa parceria é Franquias Brasil, e estamos levando o conhecimento de como funciona o franchising para mais de 120 municípios, com aí uma média estabelecida, ou uma meta estabelecida de 10 mil pessoas recebendo informação do que é ser um franqueado, do que é ser um franqueador, de como funciona essa nossa indústria. É a nossa contribuição para ter franqueados mais fortes, melhores preparados, que saibam o que os espera ao entrar na nossa indústria, ao mesmo tempo de que quem quer formatar o seu negócio como franquia também tem esse conhecimento para depois fazer o desenvolvimento do seu negócio em franchising. Essa é a contribuição que a entidade entende que pode deixar como um legado e para perpetuar o franchising brasileiro. Quando você fala de 120 municípios, eu imagino que a gente está saindo agora daquela condição de expandir mais nas metrópoles do que no interior, porque a gente não tem tantas metrópoles assim. Essa é uma tendência de futuro para o franchising? Sim, interiorização é um dos pilares estratégicos também que trabalhamos, porque o Brasil, que tem uma ocupação forte em sua região litorânea, onde nós temos a maioria das nossas capitais aqui localizadas também, com esse grande adensamento demográfico, era natural que tivéssemos aí o maior número de unidades franqueadas implantadas. Mas tem um Brasil que o próprio Brasil não conhece. Quando você olha dados econômicos e de tendência, a interiorização, a migração do poder de consumo, de ganho real de renda, está muito mais para esse Brasil afora do que aonde já está adensado e consolidado esses indicadores de renda. Então, o franchising, percebendo esse movimento macro da sociedade brasileira, fez essa aposta junto com o Sebrae de levar para cidades
como Baturité, Manacapuru, no Amazonas, e isso está sendo muito relevante e descobrir esse Brasil maravilhoso é algo que o franchising vai ter para todo sempre, Pedro. Cristina, e como é que está a receptividade dessas turmas? Vocês estão conseguindo chegar nos números que vocês imaginavam? Estamos agora completando um mês de atuação com cursos e estamos aí com 20% acima da média do esperado. Então, para te dar um exemplo, se a média da turma é de 30 alunos, nós estamos aí com 36 alunos por turma e de uma busca e fila de espera que, assim, pedindo isso logo no que a primeiro gente... mês. No primeiro mês, que volte, que tenha mais qualificações, que tem nos surpreendido. Isso também vai a um compromisso que a entidade tem com toda a sua cadeia, né? Nós temos hoje a nata do franchising brasileiro como instrutores, né? Caprichamos na escolha e foi também uma receptividade de consultores, advogados, empresários que conhecem de franchising, que estão doando do seu tempo para estar em todos esses municípios, distribuindo conhecimento. É assim que se fortalece um país. Cristina, para nós fecharmos esse programa, se você pudesse pegar o franqueador pela mão, que o franqueador é um empresário, e o empresário é um ser solitário, né? No final, você tem que tomar suas decisões sozinho. Então, como é que você pegaria ele pela mão e daria a segurança de que ele tem um caminho bom a ser seguido nesse ano? Apresentando um cenário que não é do recorte só do momento atual, né? Combinando com ele que a gente usasse o movimento do helicóptero e saísse ali do meio daquela floresta, do meio dessa situação apurada que está sendo esse ano de 2015 e olhasse de uma perspectiva mais macro e ver que a gente só está numa etapa do caminho. E o país, como é o Brasil, com 200 milhões de habitantes, mais, né, 202 milhões de habitantes, tem um potencial de consumo imenso e a indústria do franchising, ela leva a relação ganha-ganha em toda a sua tríplice corrente, né, como a gente já falou, o franqueador, o franqueado e o consumidor final. Então, que ele venha, acredite, ajude a qualificar o seu franqueado e conquiste os consumidores que estão ávidos das nossas marcas em todo o Brasil. Cristina, obrigado por ter vindo ao Bastidores do Franchising. Obrigada a você, Pedro. O Bastidores do Franchising fica por aqui. Nos vemos num próximo programa. Até lá!